CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre mobilidade elétrica. Eu converso com a Anelisa Lima. Ela é diretora da Leve Bicicletas. A Leve Bicicletas é uma empresa especializada na produção de bicicletas elétricas para uso urbano e atua também com assistência técnica, com peças, acessórios e serviços de manutenção. Anelisa, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Convite. Tudo bem, obrigada pelo convite. Prazer é o nosso. Anelisa, eu queria que a gente começasse contando um pouco da história da Leve Bicicletas. Eu sei que vocês surgiram no Rio de Janeiro no ano de 2010, não é isso? Sim, foi em 2010. A empresa é uma empresa familiar. O Bruno, que é um dos sócios, ele morava já na China na época, ele foi trabalhar e estudar lá na China. E ele estava um pouco sem grana, era jovem, né? Então ele queria se movimentar, né? Trabalho, estudo. E aí ele, na China, nessa época, todo mundo já usava bicicleta elétrica. Não existia aqui no Brasil ainda. E aí ele comprou uma bicicleta elétrica para reduzir os seus custos ali de mobilidade. Uhum. E aí ele achou muito legal, ele falou, poxa, seria legal levar isso pro Brasil. Ele conversou com o Rodrigo, que é seu irmão, que é advogado de formação, tinha seu escritório já estava, né, na sua carreira. E o Rodrigo topou, falou, não, vamos trazer um container, né, pros amigos, famílias, tem família grande. E trouxeram, só que aí quando eles, os primos, os amigos, começaram a utilizar a bicicleta, todo mundo ficava perguntando, nossa, mas o que é isso, né, da onde veio isso? E o Bruno, ele é engenheiro, né, de formação, então ele que desenvolveu, então ele não simplesmente pegou uma bicicleta elétrica pronta lá na China e trouxe aqui para o Brasil. Ele realmente quis criar o produto para trazer para o Brasil. Eles são cariocas, e aí todas as nossas principais, os primeiros modelos, eles têm um aro assim, né, como se fosse uma curva, que é representando a curva do Rio de Janeiro. E principalmente para as mulheres, porque ele queria que as mulheres utilizassem para ir ao trabalho, então para usar saia, vestido, né, então com aquele quadro alto acabava dificultando um pouco as mulheres também utilizar a bicicleta. Então foi criado pensando nas curvas do Rio e nas mulheres. E aí eles trouxeram aqui pro Brasil, foi um sucesso. Essa demanda começou a gerar uma procura muito grande, né, pelo produto e uma necessidade de eles começarem a profissionalizar e não simplesmente trazer como hobby, né? E aí eles começam a profissionalizar, começam a criar lojas, de fato vira uma empresa. O Rodrigo sai do escritório de advocacia, realmente se dedica para a Leve. O Bruno também deixa de trabalhar, ele trabalhava na época na Nokia, ele sai também da empresa e começa a se dedicar somente para a Leve, porque realmente virou um sucesso. E aí surgiu a Leve, e aí foi crescendo, e hoje tá esse sucesso aí. E também em razão da pandemia, em que houve um boom das bicicletas no Brasil, né? As pessoas deixavam realmente o carro em casa e se dedicavam mais às bicicletas. A gente teve dois booms com relação à mobilidade elétrica. O primeiro foi com relação à pandemia, porque foi uma alternativa naquele momento que estava todo mundo fugindo de Uber, fugindo de metrô, fugindo de ônibus com risco da contaminação. Então você conseguia andar com a bicicleta no ar livre, né, evitando a Covid-19, também você conseguia fazer isso sozinho. E também porque os preços, né, tanto das motos quanto dos carros subiram 40% naquele período e nunca mais voltaram ao patamar, né? Hoje você não consegue mais comprar um carro por 40 mil, né? 35 mil que você conseguia comprar antes. Então, a bicicleta acaba surgindo como uma nova forma de mobilidade, né, com custo um pouco menor do que a moto e o carro naquele período. O segundo marco foi quando a gente mudou a regulamentação, que foi o CONTRAN, do qual permitiu que bicicletas elétricas com motor um pouco mais fortes, né, até 1000 watts, que são as motinhos, né? Então, você vê a bicicleta e vê como se fosse um estilo uma motinha, uma scooterzinha, também pudesse entrar na ciclovia. Então, essa mudança de legislação também possibilitou novos produtos elétricos entrarem, né, na mobilidade, e aí isso tem crescido cada vez mais aqui no Brasil. Ou seja, uma mudança comportamental alinhada à regulamentação. Agora, você mencionou o custo. Dá pra gente uma ordem de grandeza, né? Uma pessoa tem condições, uma pessoa que tem uma renda média, tem condições ali de ter uma bicicleta elétrica? A gente fala que a Leve é uma marca acessível, né? Porque a gente tem tanto performance básica quanto a performance, né, high performance. E aí a gente consegue começar com preços 5 mil até 13 mil. Além disso, a Leve tem uma das formas que a gente fala que acaba trazendo até essa logística reversa de sustentabilidade, que é você ter uma bicicleta, você quer comprar uma nova, então você dá a sua de entrada.
Essa bicicleta de entrada a gente pega, a gente restaura e a gente coloca a bateria nova, os itens de segurança como freios, pastilhas, tudo novo e vende como seminova. Acaba também ficando muito mais acessível a diversos mercados, diversos tipos de renda e várias classes podendo comprar a bicicleta. Mas aí uma pessoa que tem uma bicicleta de qualquer marca... Não, sempre da Leve. Tem que ser da Leve para ela dar como entrada. Sim, até porque quando a gente faz a restauração, a gente usa as peças da Leve, né? Então, se é uma outra marca, a gente não vai ter as peças dessa outra marca e aí pode também ter um risco ali no produto, né? Então, a gente acaba prezando pela segurança do cliente. A despeito de tantos benefícios de uma bicicleta, né? Que a gente inclusive vai abordar daqui a pouco, a questão da redução de carbono, etc., tem uma preocupação muito grande no Brasil, que é com a segurança. Sim. As pessoas não se sentem realmente seguras de circularem por aí de bicicleta em razão da violência. Sim. Vocês têm alguma maneira de evitar, ou pelo menos mitigar esse risco? Sim. A gente hoje tem uma seguradora parceira, né? Então a gente sempre instrui os nossos clientes, não é nossa seguradora. Futuramente a gente tem até um projeto, mas hoje a gente indica uma seguradora parceira para que todos os clientes, sempre quando comprar, já sair da bicicleta da loja, né, segurada. A gente, mensalmente, a gente analisa a sinistralidade. Então, hoje, no Rio de Janeiro, está em torno de 12%, e em São Paulo, 1%, então é bem baixo. Além disso, a gente tem uma área dentro da empresa que ela é justamente para isso, para analisar toda a sinistralidade, e criar soluções, né, para que evitem, né, esses roubos. Então, exemplo, lá no Rio de Janeiro estava tendo muito roubo da bateria de um dos modelos nossos, que é a Cruiser. Então, eles conseguiram, com uma chave Honda Bis, conseguir abrir a bateria e aí funcionar sem mesmo ter outra chave, de uma forma muito rápida e simples. Então a gente foi lá e mudou aquele bocal, né, para evitar que essa chave da Honda Bis conseguisse ligar essa bicicleta. Então a gente começa a criar diversos projetos, não só melhorias no produto, como ações também de vídeos educativos, né, sempre deixar a bicicleta próxima de uma câmera. Isso mitiga também bastante, sair, vou pra praia, né, deixa num prédio onde tem uma câmera próxima, leva sua bateria com você, né, porque sem a bateria ninguém vai fazer nada, né, com a sua bicicleta, né, então a gente também orienta sempre os clientes. Infelizmente moramos num país que é um pouco, né, perigoso, né, em diversas cidades, então a gente tem que nos resguardar. E também tem o que a gente estava comentando aqui nos bastidores, que eu vou retomar, que é a questão de uma espécie de numeração que tem ali na bicicleta, né? Que é a identidade da bicicleta. Sim. Isso também mitiga bastante, né, essa questão de furto e roubo, porque todo o seu CPF vai estar linkado com esse chassi motor. Tanto a bicicleta tem um chassi motor, quanto a bateria também tem um serial dela, que são 2 números. E o seu CPF vai estar linkado a esses 2 números. Então, isso o que significa? Significa que você só consegue fazer manutenção se você comprou a bike. Então, se eu roubar essa bicicleta, eu não vou conseguir peça de reposição, não vou conseguir ter bateria, ou seja, esse roubo vai ter um final, não vai ter uma vida útil muito grande, porque a bateria só dura 2 anos. Não vai ser atrativo para quem quer delinquir, né? Exatamente, porque você precisa trocar bateria, você precisa ter peças de reposições, e você não vai conseguir encontrar em bicicletarias normais, porque a Leve tem peças exclusivas. Então, isso também mitiga bastante a pessoa querer roubar uma bicicleta da Leve. Quem se preocupa com a questão da descarbonização, de utilizar um veículo, um modal que não polui, aí a gente vai entrar nessa questão da redução da pegada de carbono. Como é que a gente faz a comparação de uma bicicleta elétrica com um veículo a combustão, em termos de redução de gases de efeito estufa? A gente fez um estudo com a FRJ, uma universidade no Rio de Janeiro, que eles têm um laboratório de mobilidade. Esse estudo, ele justamente foi uma pesquisa que a gente fez com clientes que têm bicicleta da Leve, do qual trocaram o modal, né? Porque o crédito de carbono, né, evitar emissões só acontece quando você tem um modal que é a combustão e você troca por um que é elétrico. Então, se você anda a pé e tá com elétrico, você não está reduzindo, né, CO2, né? Mas se você tem um carro, vendi meu carro e agora estou usando bicicleta elétrica, então você entra nessa contribuição, né, da redução do CO2. Então, a gente fez essa pesquisa, a gente tem um percentual, né, de pessoas, que é mais ou menos 70% dos clientes que compram, de fato, eles fizeram a troca de um modal. Dentro desses 70%, a gente tem uma calculadora que, anualmente, a partir das vendas e das bicicletas que a gente já tem na rua, a gente consegue mensurar o quanto que essas pessoas estão evitando de CO2 na atmosfera. No ano de 2025, a gente evitou 21 mil toneladas, que equivale à plantação de 140 mil árvores. Então, a gente fica muito satisfeito de saber que a Leve é como se fosse a Leve contribuindo, né, com a plantação de 140 mil árvores no Brasil.
Isso é no muito mundo, bom, né? Você Muito saber bom. que você está, de Sim. alguma maneira, ali utilizando Com o transporte certeza. para mitigar essa questão das mudanças climáticas, Sim, né? O sim. aquecimento global. Agora, na sua avaliação, qual é o maior obstáculo que a gente tem no Brasil para tornar a bicicleta elétrica algo mais abrangente, né? Algo que realmente ganhe escala, seja acessível para todos? É o preço ou ainda a falta de infraestrutura cicloviária? Porque as pessoas que compram uma elétrica vão querer pedalar Com numa certeza. ciclovia. Dificilmente elas vão enfrentar aquele trânsito Sim. pesado ali das avenidas, Com né? certeza. Vou trazer um pouco de algumas estatísticas aqui. O Brasil comparado à China e à Europa, né? Na China, considerando venda de bicicleta, 50% elétrica. Na Europa, 40% elétrica. E nos Estados Unidos, 25% elétrica. Que no Brasil é 5%. Então, a gente também vê um pouco das pessoas ainda não conhecerem o produto. Até porque isso chegou muito depois, né? A Leve foi uma pioneira, né? Então, a bicicleta elétrica começou em 2010 e em outros países já existiam há muitos anos atrás. Então, acho que também essa questão de ser um produto novo. A gente tem alguns pilares que a gente chama, que a gente considera como incentivadores para a bicicleta elétrica, que é a infraestrutura, uma delas. Então, as prefeituras realmente incentivarem, né, investirem em infraestrutura nas cidades. A gente vê que quando tem cidades com ciclovia, o aumento de bicicleta elétrica acontece, porque é o que você comentou, né, não tem como você ficar andando no meio da rua, isso também é um risco. O outro ponto também, que aumentou bastante, é a questão do delivery. Então, na pandemia, né, começou essa cultura de delivery, que também existia bastante lá fora, mas no Brasil começou muito na pandemia. Então, começou a ter a busca, né, por esse tipo de modal. E o terceiro é incentivos governamentais. O Brasil ainda não tem esses incentivos governamentais como a China tem, como a Europa tem. Então, na França, inclusive, a gente está abrindo uma franquia, a nossa primeira franquia da Leve, esse ano vai ser em Paris. A gente tá chique. Que maravilha! Eu adoro o Velib. Quando eu vou para lá, eu só uso o Velib. O Velib, gente, é um sistema de bicicletas Sim. que também agora são elétricas, né? Porque no início não eram elétricas. E eles atingem ali todo o raio de Paris, da cidade de Paris. As pessoas elas pagam uma taxa e elas podem utilizar a bicicleta lá o dia todo. Então, por exemplo, na França existem incentivos do governo para você trocar o seu carro para você comprar uma bicicleta elétrica. Eles dão também incentivos na conta da luz. Então, por exemplo, se você comprar uma bicicleta elétrica, você fica X tempo sem você pagar a conta de luz. Para você também incentivos para você trocar a sua bateria de bicicleta elétrica, né? E se você vai na França, diversas ruas já não entram mais carros, né? Toda a cidade, ela já é organizada para que você tenha uma mobilidade elétrica. Acho que o Brasil está caminhando, acho que tivemos diversos avanços, acho que aqui em São Paulo a gente tem uma malha cicloviária bem relevante, no Rio de Janeiro estão incentivando também, mas acho que existem algumas cidades que ainda o governo ainda precisa olhar com um pouco mais de carinho para esse tipo de mobilidade e ter incentivos não só financeiros, mas também com infraestrutura. É o que a gente precisa de fato, né? Que seja um movimento de responsabilidade compartilhada, todo mundo participando para poder proporcionar isso ao consumidor. Sim. Em termos de energia renovável, a Leve Bicicletas já utiliza nas suas operações 100% de renovável? Sim, a gente tem 100% em todas as nossas lojas. A gente também tem a nossa fábrica de Manaus, que a gente tem uma fábrica própria em Manaus, que é onde a gente faz a linha de montagem. A gente também tem energia renovável no nosso estoques, né, no nosso CD, que fica em São Cristóvão, Rio de Janeiro, e a gente busca sempre todas as medidas que a gente possa ter para CSG, né, a gente busca, como por exemplo, a gente tem a nossa fábrica em Manaus e a gente tem que transportar as bicicletas montadas para o nosso CD no Rio de Janeiro, então a gente faz via cabotagem, porque a gente tem 68% a menos de emissão de CO2 se você faz via terrestre. Então a gente está sempre atento em tudo que a gente pode se tornar mais sustentável, não só do nosso próprio produto, que a gente chama que é um produto verde, né, a gente também, como prática de empresa, a gente busca ter todas as práticas e energia renovável, sem dúvida, é uma delas. Você mencionou que vocês recebem bicicletas da Leve usadas como entrada para uma bicicleta nova. E vocês têm programas internos de manutenção, reforma e recondicionamento de uma bicicleta sem que precise fazer a troca? Eu tenho uma bicicleta de vocês que está usada, que está com algum problema. Vocês têm esse serviço? Sim, todas as nossas lojas têm serviço de manutenção. A gente preza muito, né, para essa fidelidade do cliente, porque o cliente está sempre com a gente, trocar bateria, a gente sempre também orienta, né, que seja feito de 4 em 4 meses, né, na Leve e na que é a nossa scooter, né, que seja de 6 em 6 meses, para realmente esse cliente estar sempre com a gente também garantir a segurança deles, né, não realizar os serviços em outras bicicletarias, né, até para a própria segurança. E a gente vende e-commerce também, né, o e-commerce é bem relevante para a gente, é 5% da nossa receita, e a gente tem muito cuidado de toda cidade que a gente vende, uma bicicleta pode
pode ser desde o interior da Bahia. A gente busca uma oficina autorizada, que a gente tem um contrato, a gente envia as peças, a gente dá treinamento, dá assistência, para que esse cliente possa estar sempre resguardado e ele não veja a Leve como um produto que ele vai usar 1 ou 2 anos, mas que ele fique 10, 15 anos com esse tipo de mobilidade. Aumenta a vida útil, né? Com certeza. Tem algum projeto de reaproveitamento, de reciclagem dos componentes da bateria? Porque uma das grandes preocupações da eletrificação é exatamente a bateria, que se ela não for descartada ou utilizada de forma correta, pode provocar uma série de danos ambientais. Sim, a gente tem a nossa logística reversa, que a gente fala, né, o descarte correto da bateria de lítio. Então, é uma empresa especializada com todas as certificações que garante que esse descarte ele seja correto no meio ambiente ou seja reutilizado. Então, é uma empresa terceira que faz isso pra gente. Então, quando a bateria ela chega ao fim da sua vida útil, essa empresa ela vai, recolhe, nos envia a certificação, né, para poder garantir como um documento que a gente está fazendo o descarte correto no meio ambiente ou que isso está sendo reutilizado para algum outro produto. E na matéria-prima, na hora mesmo da produção da bateria? Porque a gente sabe que tem o lítio, né, o material que vocês utilizam para fazer a bateria. Vocês também acompanham, sabem a procedência desse mineral? A gente, como eu comentei, a gente se tornou uma empresa, né, na certificação do Sistema B. E um dos pilares, né, é você conhecer seu fornecedor. Saber, né, exatamente se ele tem práticas sustentáveis na produção da matéria-prima, trabalho escravo, todos os itens que são importantes ali no SG e os nossos fornecedores que dão a peça, que a gente tem partes que são Brasil e partes que são Chinas. A gente faz essa análise, esse teste e a gente só mantém fornecedores que consigam nos comprovar que toda a produção ela é responsável com relação à sustentabilidade. Por que vocês valorizam tanto o B Corp, esse certificado B, que é o selo mais rigoroso em termos de sustentabilidade? Acho que ele nos incentiva a ser uma empresa melhor, né? Ele nos incentiva a estar sempre adequado, né? Porque a gente passa por uma auditoria também, que não basta falar que você faz, né? Você precisa provar que você faz. Acho que ele nos incentiva a, de fato, ser uma empresa ESG. Porque hoje em dia, né, ESG virou um pouco na moda. Então é muito fácil você falar, eu sou ESG, né? Mas na prática, né? Você, de fato, em cada detalhe, até às vezes do consumo da água, a gente tem reaproveitamento de água da chuva. Então, em cada detalhe, a gente busca realmente ser uma empresa ESG. E o Sistema B é uma certificação de tudo que a gente está fazendo. É comprovar, né, para o mercado, é comprovar para os nossos clientes que, de fato, a Leve não é só um produto verde, mas uma empresa realmente sustentável. Eu sempre pergunto para os meus convidados o que motiva uma empresa como a sua a buscar a certificação B, né? Realmente alinhada às melhores Sim. práticas ambientais, sociais, Sim. de governança. É para dar satisfação aos investidores, ao consumidor? É uma questão reputacional, uma questão de performance financeira? Qual é a mola propulsora? Acho que é um conjunto de tudo. Acho que sim, investidores, sim, mercado, sim, cliente, mas acho que é muito alinhado com o que a nossa gestão, que é o nosso comitê executivo pensa, né? Todos nós pensamos, temos uma cabeça ESG. Então, todos nós temos práticas até na nossa vida pessoal, dia a dia, né, de ser pessoas responsáveis nessa parte da sustentabilidade. Então, é um valor mesmo que vem nosso e essa certificação B, ela só garante, né, comprova que a gente está no caminho certo. Por que isso, hein? Por que essa opção por ter a sustentabilidade na estratégia do negócio e na própria vida? Acho que é mais uma questão de valor, né? Acho que, primeiro que a gente tem visto, né, tudo que tem acontecido no mundo. Então, isso acaba nos deixando um pouco... trazendo um incômodo interno, né? Assim, precisamos fazer algo. Né? Se não existem empresas como a Leve para poder fazer algo, para resolver, ou pelo menos para mitigar todos os desastres, né, que estão acontecendo, a gente vai cada vez caminhar para um buraco aí que é um pouco mais fundo. Então, acho que o que está acontecendo realmente no meio ambiente e pelo fato de que um dos sócios, né, morava na China e trouxe essa ideia de fora, da gente também replicar, né, o que tem de bom. Tem muitas coisas ruins lá fora, mas tem muitas coisas boas na China, nos Estados Unidos, na Europa, que a gente tem que replicar para o Brasil, né? A gente não pode achar que eles não são pioneiros em muitas coisas. Então, a gente precisa replicar isso no Brasil. Então, acho que é um conjunto de diversos pilares aí que a gente considera importante. Questão de responsabilidade, também, né? Sim. Anne, a questão da representatividade, né, dos grupos aí minorizados, não só a questão da equidade de gênero, né, a mulher, mas eu falo também de outras categorias, por exemplo, membros da comunidade LGBTQIA+, pessoas pretas, pessoas que são neurodivergentes, né, que têm todas aquelas características peculiares. De que maneira vocês, dentro da Leve, trabalham essa questão da diversidade na força de trabalho?
Como nós somos SG, a SG tem, né, diversas frentes, né? Uma delas é, com certeza, essa questão da diversidade. Com relação a mulheres, a gente tem 40% do nosso comitê executivo são mulheres na empresa que tomam decisões. Então, a gente também tem essa equidade de gênero bem equilibrada. Os sócios também, a família, né, super incentivam também essa questão das mulheres, né, na liderança. Então, a gente não, graças a Deus, apesar de serem, né, 2 homens, a gente não tem problema com relação a isso. Temos diversas mulheres em liderança. Eu mesmo, né, como estou nessa posição de diretora, eu tenho diversos programas para mulheres também, para ajudar, né, a realmente, né, serem respeitadas no mercado de trabalho. Não como querer ter o lugar do homem, porque acho que tem espaço para todo mundo, mas realmente para que possamos ser respeitadas, né, nesse mercado de trabalho. Com relação também, a gente tem uma frente bem bacana com relação a PCDs. Então, a gente tem um incentivo, a gente até tem um acompanhamento de crescimento, né? Porque muitas empresas só contratam PCD por conta da cota, mas não fazem a promoção, não tem plano de carreira para eles. Então, a gente também tem esse investimento de plano de carreira para PCDs. E a gente tem políticas de diversidade, né? Do qual a gente sempre coloca, né? Para todos ali todos os nossos colaboradores. A gente tem diversas palestras de conscientização, de respeito com relação a qualquer, seja a sua sexualidade, seja com relação à religião, né, o respeito da diversidade. Então, a Leve, ela busca realmente esse equilíbrio e respeito entre todos. Conta pra gente os planos da empresa e para onde caminha a inovação da Leve Bicicletas, onde é que vocês estão colocando foco agora para crescer ainda mais? Acho que um dos grandes diferenciais da Leve é a questão do produto, né? Como eu mencionei, o Bruno, ele é engenheiro, então ele que desenvolve os próprios produtos, então a tecnologia é própria. Então a gente investe muito nessa tecnologia do próprio produto, né? Sempre trazendo melhorias. Então, por exemplo, o painel era analógico, agora é digital. Agora a gente tem GPS nas nossas bicicletas. Então, cada vez mais a gente consegue trazer mais tecnologia, mais inovação nos nossos próprios produtos. Então, antes o freio não era hidráulico, agora tem freio hidráulico, a gente tem amortecimento. Então, a gente vai desenvolvendo novas tecnologias, né? A gente também está desenvolvendo para mensurar o quanto que a gente está evitando de CO2 no próprio painel ali da bicicleta. Então, cada dia mais a gente foca muito na inovação do produto. A gente tem um time de P&D lá na China. São 30 engenheiros que trabalham junto com o Bruno, né, para poder desenvolver cada vez mais tecnologia e utilizando também a expertise lá de fora. Com relação ao interno à empresa, a gente tem 2 áreas de tecnologia dentro da empresa, mas que nós não sejamos uma empresa, né, de tecnologia. A gente tem uma área que foca muito em aplicativos, inteligência artificial para melhoria de processos, e a gente tem uma outra área que é muito focada em integração de RP, né, em não ter planilha, não ter processos manuais e ter tudo integrado num sistema único entre todas as áreas. Então, essas 2 frentes, essas 2 áreas, elas garantem produtividade, eficiência. A gente tem reuniões quinzenais, né, que mostram os indicadores do quanto que a gente está reduzindo de custo e o quanto a gente está ganhando de horas de produtividade com todas essas frentes que a gente tem desenvolvido. Porque tem muita gente que pensa ainda, não, sustentabilidade representa muito custo, eu vou ter que investir muito, não compensa. Na sua avaliação, sustentabilidade combina com rentabilidade? Acho que sim. Acho que você ser uma empresa SG sempre vai atrair mercado, investidores, então isso também você tem esse retorno nesse ponto. Acho que o segundo ponto do nosso ponto de vista que a gente vai fazer esse ano, a primeira emissão de crédito de carbono, então você consegue monetizar também quando você tem um crédito de carbono, porque tem empresas que pelo seu business próprio não vão conseguir zerar, né? Hoje a gente não tem uma legislação específica mesmo do governo que você é obrigado, como já disse na Europa, né, em outros países, que você realmente precisa zerar a sua emissão de CO2 da atmosfera no final do ano, né, anualmente. Então, para essas empresas, a gente pode vender o crédito de carbono, né, e ela vai comprar e ela vai conseguir ali zerar suas emissões. Então, existe um mercado, sim, que gera receita nessa questão de sustentabilidade, mas, na minha opinião, acho que a maior receita é a sua imagem, né? Então, acho que, por exemplo, se você tem um cliente, né, que é preocupado com práticas sustentáveis e ele vai para uma empresa que tem certificações, que tem práticas, tem relatórios divulgados no mercado, ele vai dar credibilidade maior para essa marca. Então, acho que o maior ganho mesmo ele está nessa questão da imagem. Da reputação, né? Da reputação. Eu queria continuar com você batendo papo a tarde inteira, conversa gostosa. Eu sou fã de bicicleta. Nossa, sou apaixonada desde sempre. E quero incentivar, né, nossos ouvintes também a deixarem o carro em casa e pensar nessa oportunidade
de ter uma bicicleta elétrica. Tomara que vocês cresçam ainda mais e consigam certeza. aumentar a abrangência do trabalho de vocês. Com certeza. Obrigada, viu, Anne? Obrigada pela oportunidade. Já te convido para você voltar aqui para Com contar certeza. mais novidades. Com certeza. Tá bom? Tá bom, obrigada. Gente, eu conversei com a Anelisa Lima, diretora da Leve Bicicletas. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma de podcast preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha produtora Karina Almeida. Nos trabalhos técnicos, o Juliano Fonseca e o Bruno Carvalho. Na edição, Rafael Furugem e o Luiz Fugliage. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.